Subindo aqui, o irmão profetizou sobre a minha vida, esse grande homem de Deus, né? É quase uma inverdade se não fosse do Atílio, porque primeiro eu não sou grande, de jeito nenhum, eu tenho 1,55 m, cara, né? Mas Deus é grande, né? Deus é grande, Deus é grande, e o púlpito também é grande, viu, irmãos? O púlpito também é grande. Eu estou dando um tempinho aqui para abaixar as gotículas do pastor Atílio, porque você sabe que quando a gente fala no púlpito, a gente vai deixando, e eu estou com a minha imunidade baixa, porque recentemente eu enfrentei o Covid, ainda eu estou com aquelas coisas, é incrível, o Covid sai, mas você sente umas coisas que não tem cabimento. Eu já vou tirar a máscara para você tirar uma foto bonita minha, sabe? Que esse negócio de mascarado só Durango Kid, esse pessoal todo, né? Então, vocês acreditam, eu sinto ainda dor no rim, dor no pulmão, né? Mesmo que o meu pulmão já está recuperado 85%. Eu tenho dor no calcanhar, é um negócio esquisito, dor no calcanhar dói que eu não consigo nem quase colocar o pé no chão. Então tem umas coisas bem diferentes que a gente fica e que a gente pergunta para os médicos e eles dizem, é o Covid, né? Então tem sido um momento muito especial para mim. Vamos caprichar então agora, irmão? Muito especial para mim, irmãos, porque além do momento especial do Covid, quando o Covid apareceu, eu estava no tratamento, estou num tratamento de câncer, vivenciando um momento importante da minha vida, né? E chegou o bendito desse Covid. O Covid chegou e a gente foi ficando recluso, quase um ano recluso, os irmãos também vivem isto, né? Um dia eu estava preso lá em casa, no meu apartamento, muito desgostoso, me sentindo assim, enraivecido, com raiva daquele negócio. Eu comecei a falar com Deus, que é essa coisa que o pastor, o crente, o servo de Deus, ele na verdade nunca fica sozinho mesmo, ele pode falar com aquilo que é mais importante, que é o Todo-Poderoso. Então eu acho isso aí fantástico, mas a gente precisa também ter esse negócio do carne e osso, para a gente poder conversar, abrir o coração. E eu estava lá falando com Deus, já entrando em depressão. Falei, Senhor, não tem cabimento um negócio desse, porque o Senhor me chamou para ser pastor, como é que eu vou ser pastor num momento desse? Como é que eu vou poder exercer meu ministério num momento desse? Então, eu fui pouco a pouco descobrindo, irmãos, de que o Covid, ele não é só um vírus que causa doença na gente. O Covid tem uma mentalidade maligna por trás. Essa mentalidade maligna, ela tem como objetivo de minar a nossa resistência. Ela tem como objetivo de tumultuar as nossas ideias. Ela tem como propósito gerar dentro de nós uma mente ansiosa. Nós, pastores e membros de nossa igreja, uma mente ansiosa, pensamento ligeiro, coração tuc, que povoa a nossa mente e se torna um pensamento negativo, uma mente negativa, uma reflexão negativa, que nós vamos perder nosso rebanho, que os irmãos estão se desviando, e estão mesmo, e que nós temos pessoas que nunca mais nós vamos ver, e aí então, a mentalidade, se eu pegar esse vírus, eu com esse câncer, como é que vai ser? E eu comecei a entrar numa depressão, comecei a falar com Deus, mas espera lá, Senhor, não posso aceitar que as vozes da incredulidade, ela venha a mim com toda essa força, ao ponto de gerar dentro de nós pânico, medo, porque esse é o propósito dessa mentalidade maligna que está por trás, é gerar dentro de nós pânico, medo. O que eu vou fazer, Senhor? Eu só sei ministrar gente, como é que eu vou ministrar gente se eu não posso chegar nessas pessoas? O que eu faço? Eu vi claramente uma direção do Espírito Santo. Deus me falou com muita clareza. O texto que eu vou meditar é Tessalonicenses, capítulo 1. Se os irmãos querem já deixar aberto, Tessalonicenses, vou voltar no ponto que eu estou aqui, mas eu quero deixar aberto já, Tessalonicenses, capítulo 1, é onde eu vou meditar com os irmãos. Nós vamos começar pelo versículo 1 até o versículo 8. Então, se você quiser deixar aberto, pode deixar aberto.
primeiro. É o primeiro. Vou voltar no assunto que eu estava falando para os irmãos lá. Estou me aquecendo. Então, eu estava dizendo assim, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com esse momento, Senhor? Como é que eu vou atingir as pessoas? Eu moro num prédio, meu prédio é alto, moro no 24º andar, então de lá eu vi um punhado de coisa, né? Todo mundo orando na janela, aquela coisa toda, Ave Maria, Pai Nosso, cantando segura na mão de Deus, a vida tem tristeza mil, segura na mão de Deus, aquele lá, falei, Senhor Jesus, será que o Senhor está fazendo uma obra, um verdadeiro avivamento? Aí eu vi que quando deu uma passadinha, deu um esfriamento, na verdade aquilo era só medo, desespero. Aí o pessoal dali a pouco começou a reclamar, tem que parar com essa cantoria na janela, que cada um reza para si, e foram se acomodando, a verdade foi aparecendo. E aí Deus me disse assim, Jacó, por que você não escreve um livro? Escreve um livro. Escreve um livro, como é que a gente pode resistir no período mal? Eu comecei a escrever um livro usando o câncer que eu estava enfrentando, estou enfrentando, como é que Deus estava me dando força para mim poder enfrentar aquele momento. Esse livro hoje, ele já está pertinho de 100 mil cópias na cidade. E eu trouxe um livro desse de presente para cada um de vocês, vou presentear vocês, né? Tem uma mentira que o pessoal conta para ele, que pastor gosta de ganhar livro, mas não gosta de comprar e tampouco de ler. Isso é mentira, eu não acredito nessa história. Então eu quero presentear você com um livro meu, e trouxe o meu penúltimo livro, que é Minha Vida, Meu Altar, que é um livro de trabalhar o altar da vida, que tem sido uma bênção lá na minha igreja em Maringá, que eu trouxe, mas esse eu não posso dar, esse eu tenho que vender para os irmãos, tá? Um vocês vão ganhar de presente e o outro pode comprar, não sei se tem para todo mundo, mas está aí à disposição. O Kleber, que é um dos seminaristas lá da igreja que está comigo, depois de tirar as fotos que eu lhe pedi, que eu gostaria de registrar esse momento, você também vai estar lá com os livros para entregar um para cada pastor. Então, de modo, meus irmãos, que eu comecei a ver que tem um procedimento para a gente lidar com esse bicho. Porque eu falei, é uma doença que ataca a gente, é uma mentalidade maligna que está por trás, mas tem uma mentalidade política também, irmãos. Falar bem clara que nós estamos entre pastores, e nós estamos no nosso lugar que tem que ser respeitado. Nós estamos falando para pastores, dentro de um ambiente fechado. Eu vou dizer com toda a categoria, tem uma mente política maligna por trás, treinando, irmãos. Antigamente era tido como o nome de comunismo, socialismo, qualquer outra coisa. Hoje é uma mentalidade que está por trás para treinar, levar o nosso povo a obedecer decreto e não a autoridade espiritual, minar a autoridade espiritual, minar pastoreio de vidas, afastar as pessoas da igreja, desviar as pessoas, criar desconfiança em Deus. Tem essa mentalidade, e nós vemos o nosso povo agora, todo mundo olhando para o decreto. O que é que diz o decreto que nós podemos ou não podemos fazer? Eu entendo e quero deixar bem claro que eu acho que nossas lideranças políticas, talvez não tenham consciência de que tem um espírito maligno por trás dessas coisas, mas que o mal está usando isso, e a política também usando, para abrir e fechar e comandar a igreja, comandar o povo de Deus. Isso é verdade, mas tem uma promessa que nós não podemos esquecer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Esse é um fato maravilhoso, glorioso, que nós não podemos esquecer nunca, não podemos esquecer de jeito nenhum. Então, irmãos, eu vejo que Deus colocou para nós ações diárias como pastor, que nós vamos tratar, para ter resistência. Eu tenho aqui o privilégio de ter o líder da minha denominação, que é o pastor Sandro, que está aqui, mas a minha resistência não é dada pela presença do meu líder da minha vida espiritual. A minha resistência, ela vem na minha caminhada com Deus, na minha devoção com o Senhor. Eu quero deixar bem claro aos irmãos que, se não é o fato de levantar todo dia muito cedinho, pegar a minha Bíblia e sentar com ela, com a caneta na mão, orando a Deus, estudando a palavra, aplicando a palavra no meu coração para que vire entendimento espiritual, eu já teria adoecido, eu já teria enlouquecido, porque logo depois da descoberta do câncer, eu pego esse bendito Covid, né? E aí, então eu me lembro que quando eu estava indo para o hospital, essa mentalidade maligna começou a falar comigo: agora, cara, você vai ver só,
Esse vírus vai descer, vai pegar esse câncer teu aí, vai pegar a pressão alta, e vai dar isso, e vai dar aquilo outro, vai acabar com o teu fígado, vai acabar com o teu pâncreas, tá. Aí cheguei, um tal doutor Daniel olhou para mim e disse assim, o teu pulmão já está perto de 50%, 40%, você vai ficar aqui. Eu falei, eu fico nada. E eu não vou ficar internado com coisa nenhuma, eu quero os exames aqui que eu vou falar com o meu médico. Eu não vou ficar de jeito nenhum. Ele disse assim, não, o senhor pode pegar os exames daqui, leva para o teu médico, mas é a conta do senhor ir em casa, pegar a mala e voltar. Porque você não pode perder essa vaga, teu pulmão precisa desse tratamento. No meio da estrada, Deus falou comigo, você está com medo do que, Jacó? Quem é que comanda os seus dias? Quem é que comanda a história da tua vida, Jacó? É o Covid? Ou quem tem a última palavra sobre a sua vida é o meu plano soberano? É a minha vontade? Jacó, aonde é que está a tua confiança? É no teu médico? É no remédio? E Deus falou comigo assim, Jacó, eu vou te levar para esse hospital e vou te jogar de costa. Eu gostei disso depois, quando eu lembrava da palavra de costa, porque eu falei, Senhor, eu não quero ficar de ponta cabeça lá, Senhor. Tem pessoas que precisam ser colocadas dessa forma. Eu vou te botar de costa para você usufruir da minha presença, Jacó. Eu vou te colocar no chão, olhando para cima, para você usufruir a mim. Falei, cheguei no quarto, era um último quarto do corredor, sozinho, aquele turbilhão de pensamento na minha mente, e Deus disse, eu vim aqui para usufruir. Eu tenho uma história com aquele irmão, poxa, vai assumir o nome do irmão bem agora? Aquele que escreveu o comentário de Colossenses, Russell Shedd, que faleceu há algum tempo atrás. Deus disse, eu vou trazer para a tua vida de novo um homem que eu quero te abençoar nesses dias aqui. Foram 8 dias. Vá para Colossenses, Jacó. E Deus começou a falar comigo de uma maneira tão clara no livro de Colossenses. E o meu quarto se transformou num lugar de oração, numa clínica de aconselhamento, num gabinete pastoral. Todas as enfermeiras que chegavam aqui lá, eu levei meu livro Resistência. Você já leu o meu livro? Alguém me falou desse livro, então leva. E nós começamos ali a orar, a buscar o Senhor, do encontro de Deus. Com o encontro com o Senhor. Meu período no hospital foi espetacular, foi maravilhoso. Quero dizer para os irmãos que esse ano de pandemia, que agora que nós estamos, um ano de pandemia, ele atrapalhou o programa da minha igreja, mas ele não atrapalhou o meu ministério. Eu acho que eu nunca tive um alcance no meu ministério como nesse último ano. Deus começou a falar comigo sobre formas que nós podemos fazer o nosso ministério. Eu reaprendi a usar o WhatsApp, as redes sociais, e o meu livro sendo levado e chegado na cidade, linkado com o WhatsApp, que as pessoas podem ligar para mim, mandar mensagens para mim e pedir oração, tem me colocado num pastoreio de pelo menos 6.000 pessoas diárias. 6.000 pessoas diárias. Eu respondo de 300 a 600 mensagens por dia, orando por pessoas. O meu ministério tem sido maior do que antes da pandemia. E eu acredito, irmão, eu acredito, pastor, acredito, pastora, de que essa pandemia não é para limitar o nosso ministério, é para viabilizar o nosso ministério, para colocar o nosso chamado. Num dia desses, em que eu estou na minha devoção, que é bem cedinho, por volta das 5h30, 5 horas, 5h30, até por volta das 8 horas, quando eu termino orando com a minha esposa, o texto, eu falei para os irmãos que é a primeira carta, a primeira carta de Tessalonicenses, mas na verdade eu falei errado para os irmãos. Volta o texto aí, deixa eu achar aqui, abriu o texto errado. Sabe quando você não encontra? Bíblia. É 2 Timóteo, irmãos, capítulo 1. Aqui, ó, tudo rabiscadinho. Eu peguei e sentei no meu lugar de devoção e disse, agora eu vou começar a segunda carta de Timóteo. E aqui Deus me falou de maneira muito clara algumas coisas que eu quero
trabalhar com os irmãos hoje, repartir com os irmãos para essa questão de resistência. Timóteo capítulo 1, verso 1 a 8. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Todas as vezes que lembro de você, nas minhas orações de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinha. E embora tenho uma certeza de que a mesma fé que você tem, por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito de Deus nos deu, não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que eu estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Eu vi que Deus falou comigo sobre perguntas. Eu tenho descoberto nesse ano de experiência de vida difícil. Ninguém pode dizer que nós estamos vivendo dias agradáveis. Ninguém pode dizer, nós pastores não podemos dizer, mesmo aquelas igrejas grandes que têm uma boa estrutura, como eu vejo aqui, vir num domingo à noite ou num dia da semana com tudo apagado, apenas com a câmera do lado, e você falar para as pessoas como se tivesse a igreja lotada. Não tem sido fácil você ver as pessoas da sua igreja morrendo e você não poder ir lá dar um abraço, orar com aquelas pessoas, chorar com o seu povo, chorar com as suas ovelhas. Quem tem um coração de pastor sabe do que eu estou dizendo. Nós não fomos chamados para ser mercadejantes da fé, negociantes do Evangelho, homem do púlpito. Nós somos pessoas que nós carregamos conosco o cheiro das ovelhas. Nós carregamos conosco as ovelhas, nós sofremos com elas. Pessoas que nós temos que chorar por uma mensagem de áudio pelo WhatsApp. Não é um período fácil, irmãos, claro que não é um período fácil. Mas eu tenho descoberto que Deus nos chamou para esse momento. Quantos que estão aqui nesta manhã têm certeza que Deus te chamou para o momento que você está vivendo? Digam um amém. O amém não foi muito pentecostal, nem muito forte, mas eu espero que você esteja pelo menos pensando nisso, porque nós estamos vivendo agora como pastor. Você acha que essa pandemia surpreendeu Deus? Você acha que chegou um dia lá no céu, Deus disse, Jesus Cristo, Espírito Santo, arcanjo, anjo, nós estamos perdidos, hein? Bagunçaram todo o programa da nossa igreja lá na terra. Eu não sei o que nós vamos fazer. Então, diabo de um vírus, parece que veio da China. Será que é coisa de chinês isso? Será que é coisa de quem? Quem é que foi? Está uma bagunça lá na terra. Eu não sei como é que eu vou fazer para motivar os meus servos que estão lá. Não, irmãos. Eu acredito de que no plano soberano de Deus, Deus viu tudo isso. E Ele nos colocou aqui como pastores porque Ele via que Ele poderia nos usar nesse período para cumprir o propósito soberano dEle sobre essa face da terra. Eu acho que isso aqui é uma coisa básica. A fé que eu preciso para viver esse momento, para enfrentar esse momento, Deus já colocou dentro de mim, já está aqui. Ela não aparece se eu não a usar no cotidiano. Todos os recursos que eu e você precisamos, Deus já nos deu. E Deus faz coisas assim tão lindas para nos motivar, para nos abençoar. Eu me lembro de algumas experiências que quero contar para vocês desse período. Mas é importante que você, ao olhar para esse texto, você tenha essa consciência de que você foi chamado para esse momento. Não surpreendeu Deus. Deus chamou você e tem recursos de Deus para você fazer o teu ministério e levar a igreja do Senhor, porque as portas do inferno não vai prevalecer. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. E nesse texto de 2 Timóteo,
Eu vejo algumas perguntas que Deus fez para mim que trabalham a minha resistência. A primeira pergunta é esta: a gente fortalece a nossa resistência quando nós respondemos adequadamente a pergunta: você está fazendo o que Deus te mandou fazer? Eu quero nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, esse é um momento divino. Eu estou aqui nessa reunião, não é porque eu precisava de um auditório para falar. Eu estou aqui nessa reunião porque tem no meu coração uma convicção. Qual é a convicção? Que é um encontro divino. E que Deus colocou palavras no meu coração, que primeiro foram minha experiência, para repartir com vocês, meus irmãos, neste momento, para que a gente possa resistir esses dias maus. Essa pergunta Deus falou comigo: Jacó, você está fazendo aquilo que eu te mandei fazer? O que foi que eu te mandei fazer? Veja que no versículo 1 diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Paulo tem consciência: eu estou fazendo aquilo que eu fui mandado. Nenhuma pessoa fica fraca, desguarnecida, se ela está fazendo aquilo que Deus mandou. Eu tenho uma teoria que o Elias ficou fraco e se escondeu da Jezabel, porque ele se meteu a fazer coisa que Deus não tinha mandado ele fazer. Era desejo de Deus que caísse fogo do céu, era que os profetas fossem eliminados, eram, mas não era a propósito de Deus dele correr na frente do cavalo do rei Acabe. Ele podia estar sentado na carruagem do rei Acabe, era só falar: rei Acabe, olha o que eu acabei de fazer ali agora, irmão, dá um lugarzinho aí. Para que ele tinha que correr? Cansado, exausto. Eu vejo, meus irmãos, que o mal está querendo nos deixar exausto, a nossa mente exausta, o nosso corpo enfraquecido. Eu peço que o irmão considere comigo nesta manhã: você está fazendo o que Deus te mandou? Você não vai encontrar nenhum homem de Deus, um servo de Deus, fragilizado, destruído, se ele está fazendo aquilo que Deus mandou. Eu tive que avaliar isso comigo. Senhor, mas como é que eu faço nesse período? Como é que eu faço? Jacó, se você fizer o que eu mando, eu vou fortalecer você. Não vai faltar. Eu estava nesses dias, reclamando: Senhor, a igreja tudo fechada. Caiu já para menos de 50% das entradas. O pastor Santos não falou nada ainda, se vai perdoar o Fundo Nacional desse mês. Não mandou nenhuma palavrinha: vamos perdoar de novo, viu, gente? Eu estou louco para sair um e-mailzinho dele, uma mensaginha dele, não vem nada, Senhor. Como é que faço? Sabe como é que Deus é tremendo? Faltava mais ou menos a metade. Essa metade era importante para que a gente pagasse as contas daquele mês. Poderia pouquinho. Minutos depois dessa conversa, falei com Deus: Senhor, eu estou tentando fazer aquilo que o Senhor mandou fazer, mas com qual recurso? Chegou uma mensagem assim: pastor Jacó, não sei se o senhor sabe, eu já fiz a conferência, tudo certinho aqui, mas entrou um dízimo de R$200 mil. Falei: não, irmão, não fala essas coisas desse jeito, com tanta rapidez não. Liga lá para a pessoa, vê se ele não depositou errado, porque a incredulidade é tão desgraçada que vem na mente da gente: e alguém depositou errado. Daqui a pouco destorna lá, a gente fica contando testemunho e passando por carão. Não, pastor, esse irmão já contou o testemunho para o pastor fulano de tal, dizendo que Deus deu a ele uma bênção e que Deus deixou claro: o meu dízimo tu entrega lá, senão o devorador come. E ele entregou, pastor, está aqui já na conta da igreja, certinho. Deus falando comigo assim: ó, cego, se você fizer o que eu mando, eu pago a conta. Outro dia eu estava reclamando: Senhor, eu gosto muito das crianças na igreja, então eu tenho o ritual do pirulito, eu fico entregando os pirulitos para a criança depois que termina a pregação. As crianças vêm lá do Ministério Infantil, corre, abraça, tira foto. Eu crio história com as crianças, porque eu já sei que se eu tiver história com as crianças, eu vou ter história com os adolescentes daqui mais alguns anos. Se eu tiver histórias com as crianças, eu vou ter história com os jovens daqui a pouco. E se eu tiver história com crianças, eu vou ter história com casamentos daqui a pouco. Eu sei que eu preciso tocar aquela geração. E eu estava reclamando: Senhor, poxa, nasceu o filho do Eliel, casado com uma mulher tão bonita, Senhor, nem vi ela grávida, Jesus. Nem pude orar com aquele casal, que é tão querido, tão precioso, nem pude ver o nascimento, nem sei se nasceu ou não. Irmãos, pelo amor de Deus, vai dizer que isso é coincidência?
Não demorou 40 minutos, o meu telefone, plim, plim, eu olhei, quem era? A mulher do Eliel. Diz assim: pastor, a nossa filha já nasceu, o senhor nem me pôde ver, a gente grávida. Estou mandando as fotos da nossa família para o senhor conhecer a nossa nova filhinha. Uns 30, 40 minutos depois, o que foi aquilo, irmãos? Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou, Deus manda aquilo que nós precisamos para fazer. A minha pergunta aqui hoje: você vai se sentir fraco se você não tiver certeza que você está fazendo aquilo que Deus lhe mandou. Paulo tinha essa certeza. Paulo tinha essa segurança: eu estou fazendo. Olha, ele coloca assim: pela vontade de Deus que fui mandado. Ele diz: eu estou obedecendo um mandado, eu estou fazendo. Pastor, com todo amor, com todo carinho, eu e você temos que nos concentrar nesta pergunta: você está cumprindo o teu mandato? Você está fazendo aquilo que Deus mandou? Segunda pergunta: a gente se fortalece na nossa resistência quando nós respondemos adequadamente a pergunta: o que faz você chorar? Essa foi uma pergunta que me judiou. O que faz você chorar? Aqui no versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo diz assim: lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Veja que Paulo está lembrando aqui das lágrimas do Timóteo. E as lágrimas do Timóteo talvez poderia ter várias razões. Talvez ele chorava porque estava despedindo de Paulo. Talvez essas lágrimas eram de fervor pela obra de Deus, pelo chamado que ele tinha de Deus, pelo companheirismo no chamado da igreja, para a igreja daquela época. O fato é que o Espírito Santo perguntou para mim: Jacó, o que faz você chorar? Eu comecei a ver que eu chorava por raiva do prefeito. Miserento. Desculpa os vereadores aqui, não fala para o prefeito que não é esse, é outro. Então eu falei: poxa, mas ele parecia tão meu amigo. No primeiro mandato era difícil, 2, 3 meses que ele não estava lá no culto, sentado no primeiro banco, levantando a mão, cantando comigo. Poxa vida, o vice-prefeito fala comigo todo dia, uma comunhão como de irmão. Já fez até na minha casa comer um ranguinho com um bacalhauzinho aqui. Poxa, foi tão maravilhoso. Como é que pode? Que raiva! Como é que eu fui um idiota desse jeito? Às vezes a gente chora com raiva de um irmão da igreja, com raiva de um filho de uma mãe que foi embora para outra igreja, com raiva de um ministério que parece que o negócio está enchendo lá e a gente esvaziando aqui. O que ele faz chorar, irmão? Eu acho que nós temos que... Sabe quando a gente fica fraco? Quando a gente chora por coisas que a gente não deveria chorar. Deus falou comigo de uma maneira muito clara sobre esse assunto, porque eu estava ficando com raiva que a mídia, ela é agora contra a igreja é culpada, a igreja é isso, que a igreja faz aquilo outro, e tratando a gente como se fossem os contaminadores do povo. E em alguns casos tem razão, porque tem igreja que não segue, não cuida adequadamente daquelas coisas. Não sei como é que é aqui em Londrina, mas lá em Maringá a gente vê isso. Tem aqui o ex-presidente da Ordem de Pastores de Maringá, pode testemunhar dessas dificuldades que nós temos. O que faz você chorar? O que leva você às lágrimas? E aí Deus falou comigo: Jacó, você não vai ficar fraco se você chorar pelos motivos adequados. Se você se dobrar o seu joelho em lágrimas por causa dos motivos adequados, por causa da minha igreja, por causa do plano soberano, da minha vontade maravilhosa. Jacó, se você chorar por esses motivos, pela maravilha, pela esperança que nós temos em Cristo, porque nós somos a única parte da sociedade que tem uma mensagem, que tem uma esperança, irmãos, que é Jesus Cristo nosso Senhor. O que faz você chorar? O que faz você chorar é porque as suas finanças não tem garantia que vai entrar da igreja. Nós estamos entre pastores. E como é que eu vou pagar a conta da igreja? Irmãos, deixa eu falar uma verdade. Nunca doei tanto, nunca ofertei tanto como nessa pandemia e não tive prejuízo. Eu não sei. A matemática de Deus funciona de outra forma. Mas quanto mais eu fazia, eu colocava o foco do meu ministério, que é encorajar pessoas, quanto mais eu me dedicava,
Teve um período que eu fiquei até meio assim, eu acho que eu tenho que parar, eu tenho que desligar tudo, porque eu estou ficando meio acelerado, com tanta coisa, com tanta oração, com tanta gente morrendo. O mês de março agora foi terrível. Mas Deus foi mostrando para mim assim: Jacó, quanto mais você se concentrar em fazer aquilo que eu te mandei e chorar pelos motivos certos, Jacó, mais eu vou criar resistência na sua vida. Terceira pergunta: a gente fortalece a nossa resistência quando nós respondemos adequadamente a pergunta: o que as pessoas que te conhecem de perto falam da sua fé? Essa foi uma pergunta que me atingiu muito claramente. O que as pessoas que te conhecem de perto falam da tua fé? Porque eu não tinha mais o auditório, eu não tinha mais aqueles irmãos publicando no Face, no Instagram, no Telegram. Olha que frase maravilhosa da mensagem do pastor Jacó, olha que fé magnífica. E Deus falou assim comigo: não é esse tipo de relatório que eu quero, Jacó, que você precisa, é o que as pessoas que te vê de perto falam da sua fé. Aqui nesse texto nós lembramos que Paulo, no versículo 5, diz assim: eu lembro da sua fé sincera. E ele diz: a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. O Paulo é o cara que caminha com o Timóteo, é o parceiro, e ele fala da fé de Timóteo como algo maravilhoso, como algo modelo, espetacular. Quando é que nós vamos trabalhar a nossa resistência? Prestando atenção no que as pessoas que estão de perto de nós falam. Irmãos, há um aspecto que eu quero falar com vocês da mentalidade, da incredulidade desse vírus, que estão atacando a mente dos pastores e da família dos pastores. Eu tenho atendido, irmãos, alguns pastores que estão deixando seus lares, deixando seus ministérios. E tem a ver, meus irmãos, por causa dessa questão da fé, que eles não estão cuidando nas relações mais primárias. Vamos deixar bem claro, esse período de pandemia, Deus não nos colocou para ficar em casa ajudando a esposa na cozinha, ou ajudando a esposa no tanque de lavar, ou no ferro de passar, conquanto seja o nosso papel também dividir as tarefas domésticas, quando nós estamos limitados para dentro de casa, é também nosso papel. Mas uma das coisas que eu testemunho a vocês que foi bênção para mim, é que eu estipulei uma agenda em casa, um horário de trabalho. 8h15 eu peguei um quarto de casa e transformei num escritório, então 8h15 eu entro para lá. É ali que eu trabalho, nas minhas mensagens, fazendo videochamada, ligando para as pessoas, atendendo. E eu comecei a ver que eu estava palpitando demais na cozinha com a minha esposa. Eu comecei a ver que eu estava querendo criticar a arrumação da geladeira. Eu não acho nada nessa geladeira. Onde você coloca? Onde é que você colocou aquilo? Comecei a ver que aquele espíritozinho jacobiano, sabe, irritadinho por trás, aquele negócio cansando. Eu tomei ciência percebendo que a pressão da minha esposa alterava quando eu estava palpitando na cozinha. Então, quando eu fiz aquele roteiro meu, das 8h15 da manhã ao meio-dia, eu estou no meu escritório orando, falando com pessoas, ela não interrompe o meu trabalho aqui, eu não me meto no trabalho dela, eu não atrapalho a agenda dela, que ela tinha em casa, nem ela a minha. E temos o nosso horário de almoço no horário certo, 5 horas eu paro do meu expediente, vou estar com a minha esposa para um momento com ela, sentando com ela, repartindo aquilo que Deus está dizendo. Eu percebo, meus irmãos, que essa mentalidade do mal está trabalhando dentro da nossa família para afastar, para irritar as pessoas. E quando eu estava meio desmazelado nessa questão, um dia o que me chamou a atenção foi a palavra da Sueli, sabe, eu não estou aguentando mais desse negócio de tanto culto online. Caramba, de manhã tem um culto online, daqui mais um pouco tem um estudo bíblico online, dali a pouco mais isso online, e eu tenho que ver tudo isso daqui. Cara, eu quero a minha vida de volta. Estava bom de eu ir no culto presencial, e eu não tenho que assistir tudo quanto é culto 2, 3 vezes. O que é isso? Cara, eu estou ficando cansado. Eu falei, nega, não é que você tem razão? Não é que você tem razão? A minha fé estava virando um negócio para manter todo mundo junto,
mas não era uma fé que estava cuidando da necessidade da minha esposa. A nossa resistência cresce quando as pessoas que estão de perto, a gente presta atenção no que elas estão dizendo da nossa fé. A quarta pergunta: a gente fortalece a nossa resistência quando nós respondemos adequadamente essa pergunta: o que você está fazendo com o dom que Deus deu a você? O que você está fazendo com o dom que deu a você? Eu acredito, meus irmãos, que para cumprir o propósito de Deus para a minha vida, tudo que eu preciso para cumprir o propósito, Deus me deu. Tem talentos que Ele me deu, tem dons que Ele me deu. Ele me fez de um jeito, foi tão maravilhoso depois que eu descobri isso. Pequeno, encrenqueiro, cheio de perfeccionismo, com uma mente agitada, vendo mais coisas do que precisava necessariamente ver. Ele me fez dentro da família, me colocou uma mãe possessiva, tremendamente encrencando comigo o tempo todo, um pai meio assim, parentes meio descomprometido com o Senhor, numa miséria extremada, tremenda. Deus me colocou ali porque Ele queria forjar um transformador de realidade, e eu creio que Deus colocou tudo o que eu preciso para cumprir o meu ministério, e que tudo que eu preciso, ele só sai se eu levanto o pé. Quando eu levanto o pé, Deus entra com o chão. Eu acho que essa é uma palavra que Deus está dando para pessoas aqui. Deus está dizendo aqui nesta manhã: meu servo, levanta o pé, que eu coloco o chão. Deus está dizendo aqui nesta manhã: faça como Moisés, manda o povo marchar na direção da água, que eu abro o mar. Vai lá. O que você está fazendo com o dom que Deus deu a você? Sabe por que você está no ministério? Porque Deus deu o dom a você. O que você está fazendo com esse dom? Paulo fala para Timóteo assim, por isso, eu quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Deus já deu o dom. Despertar o dom é responsabilidade nossa. Você acredita que você é boca de Deus para as pessoas que Deus colocou na sua vida? Acredita? Sim ou não? Então, abre a tua boca e fala com a autoridade de Deus. Eu acredito que Deus fala da nossa boca, pastor. Acredito. Acho que você já teve essa experiência, que você chega numa situação assim, a boca fala, você diz: mas eu não queria falar isso aqui. Eu me lembro de um velório que eu fui, de uma mãe com um bebezinho num caixãozinho branco, mãe jovenzinho, um rapaz jovem, aqueles dois meninos sofrendo ali. Eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Então eu me ajoelhei na frente daquele casalzinho, para poder falar olhando nos olhos da mãe e do rapaz. E quando eu abri a minha boca, a frase que saiu foi essa: não é o tanto que se vive, é o propósito que se cumpre. Aquele casalzinho começou a chorar e eu comecei a chorar com eles. E eu repeti várias vezes: não é o tanto que se vive, é o propósito que se cumpre. A minha boca começou a falar. Pense agora no impacto que essa criancinha que está aqui, que vocês vão enterrar daqui a pouquinho, está causando na minha vida, na sua vida, na vida daquela pessoa, daquela outra. Você não pode entender isso agora, mas está causando um impacto. Você pode acreditar. Não é o tanto que ela viveu, é o propósito que ela está cumprindo. E aquele casal, totalmente tocado, chorando, não por tristeza, mas agora confortado, consolado. A coisa que fiz foi apenas despertar o dom que Ele me deu, acreditar que Deus me daria uma palavra de sabedoria, se necessário, Ele falaria na minha boca. Se eu estou fazendo aquilo que Ele mandou, se eu estou cuidando da minha fé para que as pessoas que estão perto de mim vejam que a fé que eu tenho foi Deus que me deu, que ela é uma fé sincera. E se eu, meus irmãos, estou indo na direção do dom que Deus me deu, de usar o dom que Deus me deu, pode ter certeza, meus irmãos, é algo espetacular. A nossa resistência vai ser mantida. Então, o que você está fazendo com o seu dom? Deus te deu o dom de dar uma palavra de conforto. Conforte.
Quem é o meu rebanho? O meu rebanho é quem está sofrendo. Quem são minhas ovelhas? É aquele que aparecer na frente. Eu comecei a olhar para as pessoas como uma oportunidade de pastoreio, de cuidado. Falo com a moça da portaria do prédio: Deus te abençoe, minha filha, como é que está lá em casa? Está precisando de alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Como é que é? Está vazio aí agora na frente da portaria? Está vazio. Espera um pouquinho. Senhor Jesus, abençoa a vida da Michele. Senhor Jesus, dá paz para o coração dela. Senhor Jesus, eu comecei a ver que quando alguém me pedia uma oração, me pediu um pedido, falava assim: pastor, eu estou passando por uma situação assim, e eu não sabia o que fazer, o que dizer para aquela pessoa. E eu descobri que eu podia fazer uma coisa. Eu comecei a dizer assim: espera um pouquinho. Senhor Jesus, comecei a gravar áudio daquela oração. Comecei a orar perante Deus: Senhor, para quem é que não pedi socorro? Olha essa situação. Eu repetia tudo que eu tinha falado. Essa pessoa que está na UTI agora, olha esse que foi acidentado, olha esse que está desempregado, olha esse patrão, Senhor, que não sabe o que vai fazer. Senhor, o que é que eu digo para ele? Senhor, tem misericórdia. Aí terminava a oração, a pessoa do outro lado dizia assim: ô pastor, eu precisava dessa oração, o Senhor já me ajudou, chega. Você acredita que Deus te chamou? Ele te deu o dom. Desperta esse dom. Não precisa do decreto favorável do prefeito. Não precisa do projeto da Câmara de Vereador. É muito importante que tenha. Mas você está fazendo aquilo que Deus mandou? Usa o teu dom. Eu estava pensando nesse aspecto, num dia pela manhã, quando na minha devocional, cedinho, estou nas cartas pastorais. Então, chegou naquele texto, acho que é Tessalonicenses, capítulo 3, lembra que nos últimos dias os homens serão assim. O Espírito Santo falou comigo, me parou, me cativou assim, sabe, cativou a atenção minha naquele momento, que foi demais. A voz de Deus começou a falar assim: Jacó, não era para você ficar bravo, ofendido, brigando com as pessoas agora, tentando mudar decreto, não, Jacó, era só de lembrar que nos últimos dias seria assim. E que no tempo de Moisés, eles resistiram lá, Moisés disse assim, eles fracassaram no deserto, e que vão fracassar agora também, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jacó, só desperta o dom que há em ti, faz o teu pastoreio, faz o teu trabalho, faz o teu ministério, profetiza, interceda pelas pessoas, encoraja as pessoas. Você vê Paulo, ele diz que ele ia de cidade em cidade encorajando os irmãos. Esse é nosso papel. Nosso papel. O que você está fazendo com o dom? Paulo diz assim: você tem que despertar esse dom, Timóteo. Todo dia você tem que despertar esse dom. Mais uma pergunta, a quinta pergunta: a gente fortalece a nossa resistência quando nós respondemos adequadamente a pergunta: qual foi a última vez que eu dei o meu testemunho? Qual foi a última vez que eu dei meu testemunho? Sabe quando é que a gente fica fraco, irmãos? Quando a gente profissionaliza o nosso ministério. A gente acha porque pregou domingo, deu o testemunho. A gente acha porque fez o culto online, já deu o testemunho. Não. Aqui nós vemos Paulo, ele diz: portanto não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Eu tenho percebido, irmãos, de que eu como pastor tenho que ser alguém que testemunha, que fala da minha fé. Nós temos aqui em Londrina o pastor Carlos Alexandre. Eu admiro muito o pastor Carlos, ele é um filho na fé do meu ministério e é pastor da igreja missionária aqui na Tiradentes com a Juscelino Kubitschek, ou Souza Naves com a Juscelino Kubitschek, onde o pastor Vanderlei também serve. O pastor Carlos, ele é um sarro. Quando eu viajava com ele, a gente já deixava o lugar da frente, do lado do motorista do táxi para ele, porque ele não perde uma oportunidade de encontrar com uma pessoa sem perguntar: você já aceitou Cristo como seu Salvador? Eu falei: cara, pelo amor de Deus, muda um pouquinho a abordagem, mas ele não perde nenhuma oportunidade de testemunhar quando ele recebeu Cristo. E eu tenho preparado, eu tenho testemunho de 15 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto, depende a época.
Quando chega bom dia, o senhor parece animado hoje. Eu estou sempre animado, sabe? Porque antigamente eu vivia nas trevas, eu era um menino doente, eu tinha epilepsia, eu caía, babava, os espíritos malignos atrapalhavam a minha vida, era um inferno na minha casa. Mas um dia eu escutei falar de Jesus, numa igreja que foi da minha casa, falou de Jesus, e a minha vida mudou, transformou. Hoje eu sou esse homem alegre. Quando a gente tem Jesus, a gente fica cheio de alegria. O elevador já chegou lá embaixo, acabou. No meu prédio o testemunho é esse. O senhor aqui sim, o Covid não me venceu, sabe por quê? Eu ocupei a minha mente com a mente de Jesus e pensei com pensamentos de fé, de que com a força que Cristo me dá eu posso enfrentar qualquer situação, e não só eu estou liberto, mas tem um punhado de gente que está sendo libertado. Você já experimentou esse princípio de vida? Eu tenho 7 passos de como é que você pode enfrentar o Covid sem enlouquecer. Você tem interesse? Me passa o teu WhatsApp que eu mando para você, ainda hoje. Eu dou meu testemunho. Você pode dizer, isso é coisa de doido por Jesus. E quem desperta o seu testemunho? Você não vai encontrar nenhuma pessoa desguarnecida, enfraquecida, desistente, débil, que esteja dando o seu testemunho. É interessante Colossenses, porque se você vê Colossenses, que é o que eu estou pregando na igreja sobre Colossenses, mas você vê assim que o Paulo fala da fé que a firme esperança trouxe a nós, essa fé virando um conhecimento sábio que se torna parte da nossa dia a dia, ela se torna um entendimento espiritual que nos insere numa vida de amor para amar as pessoas difíceis, de tal maneira que a gente crê que não tem que mudar as pessoas, mas que a gente tem que amar as pessoas, porque o amor une tudo perfeitamente, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 15, ela vai gerando em nós as bênçãos que Paulo fala em Colossenses, e que essa bênção, ela vai se espalhando para o mundo todo, através do nosso testemunho. A nossa vida vira uma coletânea de bênção, e essa coletânea de bênção encoraja as pessoas, porque ela começa a pensar assim, se Deus está abençoando a vida dele, pode também abençoar a minha. E quando você começa a ver que existem pessoas que estão dizendo assim, mas se abençoa a vida daquele pastor, pode abençoar a minha? Eu acredito que Deus pode fazer isso também na minha vida. E você vê pessoas sendo influenciadas pelo seu testemunho, aquilo fortalece o testemunho, de modo que você não vai encontrar ninguém que está dando o seu testemunho arrasado, derrotado, prostrado, porque o testemunho alimenta a nossa fé dentro de nós. Por último, a gente fortalece a nossa fé, a nossa resistência, quando nós respondemos adequadamente a pergunta: quais são os sofrimentos que eu estou passando por causa do meu posicionamento por Jesus? Qual é o sofrimento que eu estou tendo por causa do meu posicionamento por Jesus? Então, eu estou sofrendo pelo câncer, eu estou sofrendo pelo Covid, eu estou sofrendo porque a minha igreja está fechada. É isso mesmo, no mundo vai ter isso, tudo. Mas quais são os sofrimentos que eu estou tendo? Porque eu me posicionei por Jesus. Paulo aqui diz, portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor do Evangelho. Pensando, sabe, irmãos, essa questão do Paulo, eu não tenho minha vida por preciosa. Não estou dizendo que ninguém deve sair se contaminando, mas, irmãos, eu temo que esse vírus esteja nos paralisando para impedir, irmãos, o cumprimento o desenvolvimento do nosso dom e executarmos aquilo que Deus nos mandou fazer, porque nós não estejamos prontos para sofrer. Quando eu fui para o hospital com o Covid, a voz falou comigo: eu vou te colocar aqui para você, de costa, para você usufruir. Eu passei o pé em você, joguei você de costa no chão para você olhar para cima e me ver, para usufruir. Eu fui percebendo que eu tinha escrito um livro sobre resistência, e agora Deus estava dizendo: experimenta esse livro, eu quero ver se ele funciona, eu quero que você saiba qual é o teu testemunho. E eu fui lendo aquele livro, dentro daquele período, e testemunhando sobre aquele livro, e falando sobre aquele livro. Quando chegou no 8º dia, era 7 capítulos, um capítulo por cada dia no hospital. Não foi coincidência, providência de Deus. Quando terminou aquele período, o médico disse: pois é, senhor Jacó, o senhor vai embora para casa.
Falei, doutor, não tenha pressa. Não tenha pressa, eu não quero pular a etapa. Porque eu tinha adquirido a cultura assim, se eu for para a UTI, é porque Deus quer que eu vá para a UTI. Saber como as pessoas estão sofrendo na UTI, para que eu possa ajudar essas pessoas depois que eu sair da UTI. Se você acredita nesse texto que diz, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo, você não tem a tua vida por preciosa, Jacó, você acredita mesmo que a eternidade é para você, que você vai viver a eternidade com Jesus, que morrer é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro, você acredita mesmo nessa conversa? Então eu quero que você demonstre isto. Não era um posicionamento, irmãos, por causa que a minha igreja estava fechada, e nem um posicionamento porque foi que Deus permitiu que eu tivesse um câncer no meu corpo, e nem um posicionamento porque é que Deus não me livrou. Foi Deus me falando comigo, a minha luz brilha mais quando os meus servos sofrem e não perdem a esperança. Quando as tragédias tomam conta da vida deles, eles mantêm a alegria. Jacó, qual é o teu posicionamento por Jesus? Você está sofrendo por Jesus no quê? Eu vejo, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós não temos todos os recursos, porque nós não temos o número de pessoas. Quando nós reabrimos a igreja agora com 15%, falei, Jesus, tem misericórdia, um lugar de 1.200 lugares, você coloca 150 pessoas? Não, os irmãos chegavam lá na igreja e choravam. Eu falei, não vou abrir a igreja com 15%, mas não. Os irmãos choravam, meu Deus do céu, pastor, o que aconteceu com a nossa igreja? Onde é que está o nosso povo? Eu falei, irmão, o decreto proibiu, irmão, como é que eu vou fazer? Não, calma, não tem jeito de botar mais do que isso daqui, se vir mais, não cabe aqui. O fato é que tem um punhado de gente que não quer mais ir na igreja. Não quer mais ir na igreja, não quer mais na igreja. Eu descobri que dá para a gente, quando tiver vontade, assiste online. E está legal com esse negócio da gente ficar em casa domingo de manhã, comer mais cedo, dormir, assistir Netflix, aquilo, outro. Tá bom, fica aí. Eu descobri que não adianta eu ficar brigando com eles, fiscalizando. Você não vem na igreja, né? Mas lá no shopping você foi, né? Lá no parque você foi, né? Deus falou assim, cala a boca, Jacó. Eu não queria revelar tudo isso, mas é isso mesmo. Miserável mesmo, né? Vai morrer com medo de bicho, né? Igual Herodes foi, com medo de bicho, com medo de bicho, com medo de bicho. E aí dá para cantar para aqueles irmãos, esse irmão foi, vai ser com medo de bicho, vai ser com medo de bicho. Deus disse assim, Jacó, o lugar agora é se posicionar por Cristo. Deixa a porta aberta para aqueles que foram voltar quando a coisa apertar. Se posiciona por mim, Jacó. Eu sou o segredo da vida gloriosa, da vida abundante. Se concentra em mim, aponta para mim, sofra, mas sofra por mim. Não sofra por quem não quer. Deixa o braço aberto. Para que braço aberto? Para abraçar todo mundo que chega. Deixa o braço aberto. Para quê? Para quem quer ir embora, você tem que deixar. Mas com os olhos fitos em Jesus, posicionado em Jesus. Pastor, eu lhe pergunto, o que você está sofrendo por Jesus nesse período? Você não vai encontrar ninguém sofrendo por Jesus desanimado, frustrado, derrotado, mas de pé, sabendo que nós podemos crer naquele que é poderoso. Domingo eu tive uma visitação de Deus, com isso eu termino, que eu já fui longe aqui. Eu tive uma visitação de Deus domingo que foi espetacular. Sabe aquele dia que você levantou, o culto voltou, ele está pensando, Senhor Jesus, será que hoje nós podemos ter 300 pessoas? Será que chega a 300 pessoas na igreja, Senhor? Meu Deus do céu, que coisa, que situação. Estou sentado lá no banco, no meu sofazinho, começando Hebreus. Hoje eu vou ler Hebreus. Disse, puxa vida, Hebreus, esse tal de Hebreus, que livro difícil da gente ficar entendendo um punhado de coisa misturado do judaísmo, essa coisa toda, como é que a gente faz? Aí eu estou lendo o primeiro capítulo, eu tive que começar umas 4 vezes o capítulo para me poder não ficar com aquele pensamento. Você está lendo aqui, você lembra do irmão, lembra do outro, lembra de outra coisa, a minha mente vaga, aquela coisa toda. Mas quando chegou no versículo 14, tinha uma pergunta assim, o que são os anjos? São espíritos ministradores da parte de Deus para auxiliar aqueles que creem. Falei, o quê? Como é que eu não vi isso daqui? O que é? Vou de novo? Fui para aquele texto. Pastores, se você despertar o dom,
Se você fizer aquilo que Deus mandou, se você chorar pela causa certa, você tem os anjos a teu serviço. E eu tinha passado, eu já sabia isso, mas eu nunca peguei isso como uma coisa assim. O quê? Os anjos estão aqui para auxiliar aqueles que creem. De modo, irmãos, olha, tem bom ânimo. Toda a fé que eu e você precisamos, para nós nos mantermos de pé, sendo a igreja de Jesus, Ele já deu, está aqui. Desperta essa fé. O dom, Ele já te deu, desperta esse dom. Ele já te deu o mandado, vai, executa aquilo que Ele te mandou. Não tenha medo de sofrer por Cristo, porque um dia desse, a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir, o nosso Senhor vai aparecer, Ele vai nos chamar por nome, e os nossos irmãos que agora estão morrendo, eles vão ressuscitar primeiro, eles vão estar conosco, o nosso rebanho, e nós vamos nos apresentar perante Ele, e nunca mais nós ficaremos longe um do outro para sempre. Console, conforte com isso, resista, em nome do Senhor Jesus, é a minha palavra. Ó Pai Celestial, eu creio, Senhor, que o Senhor está dando um encorajamento que nós precisamos, a força que nós carecemos já está aí, Senhor. Não nos falta nada, Senhor, não nos falta nada, Senhor. Tudo que foi necessário para o nosso chamado, para o nosso ministério, o Senhor já deu. Ó Senhor, dai-nos confiança, ousadia, fé, para entrar, Senhor, aonde o Senhor nos manda entrar, fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, e assim, ó Deus, cooperar para que a Tua vontade boa, agradável e perfeita se cumpra na face da terra, em nome do Senhor Jesus, amém.